Obrigado, Deus de graça. O Senhor é o Todo-Poderoso que eu posso chamar de Pai, graças ao sangue de Cristo derramado na cruz. Eu te louvo por isso. Louvo porque te conheço, porque o Senhor me permite conhecê-lo. Louvo porque o Senhor enviou o seu Filho muito amado para me resgatar do pecado e da morte e dar a possibilidade de que eu seja reconduzida ao teu plano original para a minha vida, de ser eterna, de ser uma habitante do teu mundo, Pai, do teu mundo eterno, de bondade e justiça, ser uma habitante da vida eterna. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço pela presença do Espírito Santo de Deus em nós, sobre nós e conosco. Eu te peço, Senhor, que essa palavra seja guardada contra todo tipo de ataque do inimigo, que meus ouvidos estejam atentos exclusivamente e fiéis à voz do Espírito Santo de Deus, e que seja assim também com cada pessoa que entrar em conexão com esta live, Senhor. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço por mais tudo o que vai acontecer hoje aqui, seja fielmente como o Senhor designou desde antes da criação do mundo. Em nome de Jesus, amém. Acho que já dá para a gente começar, ok? Amados, eu vou num texto aqui de Neemias, que é um livro da Bíblia que eu gosto muito, que marcou muito o início da MCC, né, do Ministério Corpo de Cristo, como igreja. A gente ficou um tempo nesse livro, eu fiquei sempre muito apaixonada por esse livro, e hoje o Espírito Santo me deu um outro entendimento a respeito, e eu vou começar aqui com uma leitura do versículo para a gente poder iniciar assim, batendo uma bola sobre esse entendimento novo, né? Não é novo, né? É diferente, né? Não tem nada novo, tudo está feito, a gente vai acessando, né? De fé em fé, de glória em glória. Bom, Neemias, capítulo 9, versículo 34. Nossos reis, chefes, comandantes, líderes, sacerdotes e nossos pais não seguiram o que ensina a tua santa Torá, a lei. Não escolheram ouvir e obedecer os teus mandamentos, nem as tuas admoestações e advertências, que claramente lhe comunicaste. Esse trechinho, esse versículo, faz parte de uma ministração que o profeta está fazendo, um mestre, ele está fazendo na abertura de um culto. Então, assim, Neemias veio do palácio do rei, onde ele era o copeiro. Ele soube que os muros de Jerusalém e os portões estavam todos destruídos, as portas estavam queimadas. Então, uma cidade que não tivesse seus muros e os seus portões, ela não era reconhecida como cidade, porque era isso que protegia os seus moradores, os seus habitantes, o seu povo que morasse ali. Então, sem muros, sem portões, ela perdia parte da sua identidade. Quando Neemias, que era copeiro, ele foi como escravo do Império Babilônico, foi servir ao rei. Nesta época, o rei Artaxerxes, né, rei da Babilônia, aliás, já era rei do Império Persa, né, que se seguiu ao Império Babilônico, ele ficou arrasado. E ele chorou, orou, intercedeu pelo povo. E nesta intercessão é muito legal, no capítulo 1 desse livro, ele intercede assim: Pai, perdoa-nos, né? Perdoa o teu povo. E ele se coloca assim como alguém que tem que ser perdoado
pelo que estava acontecendo, né? Por todo o afastamento do povo de Deus, né? Por todo o afastamento da palavra, por todo o afastamento dos mandamentos. E ele pede a bênção do rei, pede o apoio do rei, não a bênção, me desculpem. Ele pede o apoio do rei para ir a Jerusalém e verificar o que estava acontecendo, mas ele já sai com um plano na cabeça, tanto que ele pede um apoio assim, olha, me dê cartas, né? Me dê cartas porque eu vou para reconstruir esses muros. Então, assim, a minha paixão por Neemias sempre esteve nesse entendimento de que ele não precisa de uma visão espiritual, não precisa de uma profecia, de uma ordem divina para saber o que ele tinha que fazer. Eu soube que os muros estão caídos, eu não vou ficar sem me mexer, sem agir. Então, eu sempre gostei disso em Neemias, né? E ele parte com essas cartas do rei, né? Então, com essas cartas, ele pode pedir doações de nobres para a reconstrução do muro, né? Dos muros de Jerusalém. E ele chega e ele mobiliza o povo judeu, o povo hebreu na época. Ele mobiliza e ele faz essa mobilização com que palavra? Ele chama o povo a sentir vergonha do que estava acontecendo. Olha, nós somos o povo escolhido de Deus. E olha a nossa situação. Primeiro, Jerusalém foi invadida pelos babilônios, porque se afastou do que Deus queria para o povo, né? Deus quer o quê? Quer um relacionamento com ele. E o povo partiu para a idolatria. E a partir da idolatria, caiu em tudo que não era de Deus, certo? Então, assim, o Neemias chega e fala, e além disso, da gente ter sido invadido, até hoje o muro permanece caído, porque já havia uma ordem legal, uma ordem imperial, desde o rei Ciro, rei do Império Persa, o primeiro rei do Império Persa, autorizando a reconstrução do muro, né? Então, um outro profeta já tinha falado, né? Eu estou com esse profeta aqui, vou ter que procurar o nome dele, Esdras. Argeu, ele vai e fala, por que vocês estão pensando em casa de fino acabamento se o templo do Senhor não foi reconstruído, né? Se os muros da cidade estão destruídos. E ok, havia então um clamor profético naquele tempo pela reconstrução do muro, desde o reinado, desde quando o rei Ciro, o imperador Ciro, né, era imperador da Pérsia. Aí passaram-se outros até chegar no rei Artaxerxes e o muro caído. Então é nesse ambiente que Neemias se insurge como o cara que vai tomar uma posição, ok? E ele faz isso. Ele vai para Jerusalém, ele assume um cargo de governador, né? Governador, representante do rei em Judá, né? Então ele é empoderado politicamente para exercer aquela função, e ele enfrenta muitas oposições do próprio povo que está com fome, oposições de adversário que não querem que o povo restabeleça a sua identidade, né, coletiva, social, né? E ele enfrenta isso e tem estratégia para cada coisa, para cada fase
desta obra, tem estratégia para a obra, né? Ele não era um construtor, mas ele que organizou o povo, vai ser feito, vai ser reconstruído assim. E um detalhe importante que ele narra no livro é que todo o povo se uniu como se fosse um só coração. Foram estabelecidas lideranças para a construção do muro por partes do muro, né, por trechos do muro. Mas é claro que nem todos estavam dedicados àquele trabalho. Mas todo o povo estava empenhado como um só coração. Então, de novo, o Espírito Santo nos falando de unidade. Aquele que vai fazer uma obra para Deus, cuida da unidade com que faz essa obra, né? Então, Neemias cuidou disso e percebeu a força que era para a própria execução da obra, a força que era essa unidade representada pelo apoio do povo. Isso gerou uma energia para aqueles que estavam dedicados à tarefa braçal, gerou uma energia como se fosse um só coração, um só espírito, né, construindo aquele muro. E o que aconteceu? Foi tudo de bom. Neemias construiu o muro, né, reconstruiu os muros, cada líder dedicado às atividades. Próximo a finalizar essa obra, Neemias resgatou os costumes, as tradições da religião judaica, né, da religião naquele ponto assim dos mandamentos de Deus. Há trecho que eu gosto muito, que é quando ele se depara com a não realização da festa do tabernáculo. Eles leram na Torá que esta festa era feita desde que o povo voltou do Egito, desde o Êxodo, porque Deus deu esse mandamento que não era para ser esquecido tudo o que aconteceu no deserto. E eles se esqueceram a tal ponto de precisar encontrar o livro, fazer a leitura e falar: olha, é mesmo. Algum ancestral meu já tinha falado que era assim. Mas o povo esqueceu. E quando chegou num determinado ponto, foi celebrado um novo pacto. Um pacto com Deus? Não. Um pacto entre os homens de que se haveria respeito à Torá, à lei, de que o povo nunca mais se afastaria da lei. E olha que interessante, houve a assinatura de um documento de aliança. Eu fico imaginando que Neemias pode ter pensado: olha, vamos assinar um documento porque isso é mais forte. Porque com um documento assinado, o povo, as lideranças não vão se esquecer mais, né? Não vão se esquecer mais de Deus, não vão se esquecer mais da aliança com Deus. E é celebrado esse documento. E aí a gente vai passeando aqui, há muitas pessoas que decidem voltar a morar em Jerusalém, e tem uma autorização do rei para isso, né? Então Neemias resgata o funcionamento do templo, resgata o trabalho do sacerdote, dos levitas, né? E ele faz tudo isso sendo governador e preocupado em dar um exemplo de liderança sem imprimir no povo a necessidade de mais sacrifício, de ofertas ao próprio governador. Pelo contrário, né? Ele busca alimentar com o salário dele de governador
as pessoas que estavam trabalhando e as pessoas que eram mais carentes. Então Neemias tem tudo para ser um exemplo realmente de grande liderança, porque ele não pede do povo para ele próprio. Ele, como governador, ele podia fazer isso, né? Pelo contrário, ele narra: eu, nesta época, alimentava mais de 150 pessoas na minha própria mesa. Então, mostrando que não era necessário mais dinheiro do que aquele que ele ganhava como governador para cumprir as suas funções de governador e ainda ajudar o povo. Então, um tremendo exemplo de líder, um tremendo exemplo de liderança. E aí ele, quando sabe que os mais abastados estão cobrando juros de empréstimos dos próprios irmãos hebreus, ele fica indignado. E ele vai e conversa e diz que isso está errado, está contra os mandamentos de Deus, e ele convence a nobreza, os mais ricos, de que o dinheiro cobrado deveria ser devolvido ao povo. Olha que bacana, né? Que bacana. E o que acontece? Então ele restabelece os cultos, restabelece as festas, né? Restabelece o Shabat, que é o descanso no sábado, né? E ele restabelece fechando as portas de Jerusalém na sexta-feira, às 18 horas da tarde. Então, assim, quem quisesse fazer negócios com o povo da cidade, ficava fora da cidade, porque a cidade se trancava para evitar que houvesse trabalho, negociação, comércio durante o sábado, porque isso era pecado, era contrário ao mandamento de Deus. Ok, então, poxa, parece que Neemias consertou tudo, olha que beleza. Mas o que aconteceu? Neemias deixa o cargo de governador e de líder dessas mudanças. Ele deixa líderes no lugar dele, líderes dos sacerdotes, né? Toda a função no templo restabelecida e organizada, a parte das ofertas, para que serviam as ofertas, tudo organizado, parecia que estava tudo ótimo. E ele volta para o palácio, porque ele era um escravo, na verdade, um escravo do palácio do rei persa. Ok, ele volta. E o que acontece com o povo? Cai em pecado novamente. E o que acontece depois disso? Qual é o pecado, né? Para uma ideia, um sacerdote dá lugar para um parente, né? Para Tobias, dá um espaço dentro do templo, um espaço sagrado para esse Tobias morar. E isso, de novo, indignou Neemias. Neemias voltou depois de um tempo só para saber se estava tudo bem. Ele veio visitar Jerusalém, achou que ia estar tudo como ele deixou. E o que aconteceu? Ele chega e já vê tudo de novo fora do caminho, tudo de novo fora da palavra, tudo de novo contrariando a vontade de Deus. E ele de novo se insurge contra aquela situação, repreendendo, exortando, né? Ele fala que na primeira etapa ele chegou a ir para o braço com alguém que não estava querendo obedecer os mandamentos de Deus. Era um cara destemido, era um cara temeroso a Deus, era um cara convicto, era um cara que se tornou radical no sentido de depender dele mesmo.
para que as pessoas fossem convencidas da palavra, convencidas do poder de Deus. Não, Neemias não entendeu que ele não podia fazer nada além da obra física, que o Espírito Santo permitia que ele fizesse. Mas o convencimento das pessoas era do Espírito Santo. O Espírito Santo não estava ali naquele momento. Não estava, mas está hoje. Está para nós, está em nós. Não estava ali naquele momento, mas as pessoas poderiam ter uma relação com a palavra, uma relação de entendimento, de compromisso. As pessoas poderiam manter um compromisso firmado com Deus, desde a saída do povo da escravidão no Egito. Foram feitos compromissos, alianças. Então, amados, Neemias desprendeu uma energia de vida, uma energia física para manter o povo ligado a Deus. E mesmo no Velho Testamento, isso não dependia do homem. De um homem, dependia de cada um, como hoje depende. Deus está tratando de unidade conosco, porque Ele quer resgatar esta unidade de cada um com Ele, no fundamento chamado Jesus Cristo, para restabelecer o seu reino. Reino em nós, reino nos lugares, reino nas cidades, reino nos estados, reino nos países, nas nações. Então, eu hoje olhei para Neemias e tive dó, piedade de Neemias, porque eu vi força em Neemias, mas não vi amor. Eu vi entendimento da palavra, mas eu não vi o entendimento da verdade, do poder de Deus, do quanto nós temos que ensinar a palavra, caminhar junto para a reconstrução de identidades em Deus, porque nós não vamos reconstruir muros, não estamos mais neste tempo, nós vamos reconstruir identidades em Deus, em Deus. Não há identidade de cristão fora da presença de Deus. Se eu sei quem Deus é, eu sei quem eu sou. Se eu não sei quem Deus é, eu não sei quem eu sou, porque eu sou filha de Deus. Filha tem a identidade do Pai. Então, toda a vida é para honrar Cristo. Toda a vida é para honrar a possibilidade que Ele nos deu de sermos reconectados a Deus como filhos de Deus. E sem o amor nada feito. Vamos lembrar da parábola do filho pródigo? Um filho pede ao pai a herança e sai fora, para gastar a herança que ele tinha direito como filho. Ele tinha direito a esta herança. O pai dá, é direito, deu, vai. O outro ficou. Quando o filho pródigo, né, o filho que foi, gastou tudo que o pai lhe deu, e
gastou, foi trabalhar. Olha, ele não se lembrou do pai até agora. Gastou tudo, acabou o dinheiro, agora eu vou trabalhar. Aí ele se escravizou e como escravo, comeu com os porcos. Aí ele se lembrou que ele tinha um pai e que na casa do pai, como trabalhador na casa do pai, ele seria muito melhor tratado. Que o pai não tratava os trabalhadores dele como tratava porcos. Ele voltou por uma necessidade de não ser mais tratado como porco. Aquela situação de comer como os porcos fez ele se lembrar do pai, ok? Ele precisou. E o que ele recebeu do pai na chegada dele? Ele recebeu não um tratamento de trabalhador, mas ele foi recebido como filho, o que gerou um ciúmes no filho que ficou trabalhando, ficou ajudando, ficou cumprindo as suas funções. E o filho que ficou reagiu: poxa, eu fiquei aqui o tempo todo. Então, qual filho está certo? Nenhum dos dois, porque nenhum fez por amor. E só o que está certo é o pai que recebe os dois em amor. Recebe o filho que voltou com festa e diz para o filho que sempre esteve: tudo é teu. Por amor. Por amor. Então, assim, a gente volta para Neemias e sente esse esforço de fazer a vontade do Pai. Em vários trechos do livro de Neemias, Neemias ora: lembra do que eu fiz para esse povo. Lembra, Pai, lembra quando for me julgar, Pai, lembra do que eu fiz para esse povo. E o que eu fiz para esse povo, se não for exalar o amor de Deus, não vai me servir. Amém? Não me servirá fazer com o meu braço forte, com o meu intelecto, com a minha beleza, minha disposição, minha força de vontade. Tudo isso pode virar oposição a Deus, se não for com o amor de Deus. Amém, queridos? Unidade é a vontade de Deus em mim, a vontade de Deus operando em mim, eu vivendo na vontade, pela vontade, com a vontade, para a vontade de Deus. Unidade, uma vontade só em mim, eu não tenho outra. Eu não tenho outra vontade, a não ser de que minha vida, pelo meu corpo físico, expresse Jesus Cristo na vontade do Pai. Sou uma com Ele. Sou uma com Ele, em amor, verdade e justiça. Lembrando que a minha alma é um termômetro, deve funcionar como um termômetro daquilo que não agrada a Deus. Esse é o papel da minha alma. Assobiar, né? Tilintar, quando algo em mim ou à minha volta está fora do plano de Deus, está fora da vontade dele. É o Espírito guiando a minha mente, guiando os meus sentimentos. A gente não pode se esquecer disso, porque para que a vontade de Deus se manifeste dessa forma una na minha vida, tem jeito, né? Tem como. É por meio das práticas espirituais, oração em línguas, leitura da palavra, meditação da palavra, declaração da palavra, oração, gratidão a Deus, louvor e adoração. Tudo que a gente vai pregar, nós vamos terminar nisso.
Não há outro meio. É este o meio de eu me conectar com Deus através do Espírito Santo, que foi liberado para mim quando eu disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, creio que Ele veio na missão de me dar um outro ensino a respeito do amor e do perdão, e se entregou na cruz, para que o seu sangue selasse todas as brechas do muro da minha vida. E aí pronto, estou livre de novo. Neemias não estava reconduzindo o povo à liberdade. Não estava, ele usava do braço. As pessoas tinham que ter medo dele. Neemias, ele foi até as últimas consequências de uma missão, né? Mas assim, as últimas consequências de uma missão humana, exclusivamente humana. Ele concentrou tudo dele na própria força. E Jesus Cristo nos deu outro ensinamento, ele renovou. Olha, o papel da liderança não é esse. O papel da liderança não é mais este. O papel da liderança é ser um com o Pai e um com o povo em Deus. Senão não vai funcionar. E olha que Neemias tinha distribuído trabalho para os sacerdotes. Os sacerdotes tiveram missão. Os nobres tiveram missão. Olha que unidade que Neemias conseguiu. Mas não conseguiu uma unidade com Deus. Não conseguiu. Por isso bastou que ele tirasse os olhos do povo e o povo se desviou novamente. Porque aquele povo ainda precisava de olhos humanos sobre eles. E é isso que muitas vezes acontece. Enquanto não tem alguém humano olhando, meu pastor, meu marido, meus já estão olhando, então eu preciso me comportar. E os olhos de Deus que derramam graça e misericórdia, eu não me conecto com Ele. Os meus olhos não se dirigem a Cristo. O meu olhar está desviado do foco que é Jesus Cristo. Aí sem unidade de novo. A unidade é esta. Amados, eu estou aqui sem noção do tempo. O pastor Márcio me fala, por favor. 8:08. Então eu já passei, né? Não. Então eu tenho mais um tempinho aqui. 38 minutos. Então é porque eu estava com esse tempo aqui na minha mente, 40 minutos. Amados, era esta palavra que eu tinha, né? Uma visão de Neemias tão esforçado, né? Tão temente a Deus, né? Tão devoto a Deus, sofria tanto por causa dos erros do povo, e ele também, na verdade, se desviou, né? De uma certa maneira. Ele cumpriu um propósito de reconstrução dos muros, ok, isso era uma missão, mas ele, na forma, por força, é claro que não ia funcionar, né? Não ia funcionar o quê? A verdadeira ligação de Deus com o povo de Israel, né? Então aquele povo ainda estava na escravidão, né? Ainda estava submisso a um outro império, mas se estivesse conectado em verdade, em espírito com Deus, seria livre. Porque é esta conexão que nos liberta. Pode haver qualquer governo, pode haver qualquer dificuldade, qualquer crise. Eu sou livre. Eu sou livre. Por que eu sou livre? Porque eu não respeito nada? Não, eu sou livre porque os meus objetivos estão firmes.
O meu objetivo é agradar a Deus. Então é claro que nas crises eu também terei oportunidade de fazê-lo. Neemias estava enfrentando uma crise, se dispôs a liderar o povo nesta tremenda crise. Liderar o povo para resgatar o templo, liderar o povo para resgatar o respeito à Torá. Nada mais maravilhoso do que isso. Ok? Agora, se durante a travessia de uma crise eu me firmo em mim mesma, acabou. Não é? Então, assim, o que vai acontecer? Passou a crise, passou a necessidade, é claro que vai haver uma desconexão. Porque o que não foi edificado relacionamento com Deus neste tempo é em verdade em espírito. Houve um relacionamento superficial para atravessar a crise, para superar a necessidade. Quando Deus nos fala que a unidade pretendida é a vontade de Deus única em mim. O que é vontade? É desejo. Desejo de estar com Deus. Desejo de viver para Deus. Desejo de ser em Deus. Em Deus. Ser em Deus. Deus é e eu sou o que Ele é. Amém? Então, assim, nós estamos habituados a ver, habituados não é a palavra, nós vemos na Bíblia que tudo o que acontece com o povo de Israel é um sobe e desce nesse relacionamento, né? Sobe e desce de total entrosamento do povo e Deus, e dali a pouco, quando tudo se estabelece assim como um tempo de paz, um tempo de regozijo, o povo volta para a idolatria, esquece de Deus. Então, amados, é sempre necessário que a gente se arrependa. Porque a gente sabe como os profetas dessa época, os mestres aqui de Neemias, sabe? Tanto que a intercessão de Neemias, ele já apela, logo no capítulo 1 ele apela, né? Ele fala assim, nós sabemos que o Senhor fica bravo, mas quando a gente se arrepende e clama pelo Senhor, o Senhor atende. Neemias apela para esse conhecimento a respeito do caráter de Deus. Deus nos quer perto dele, né? Então Neemias intercede por isso. Olha, eu sei que o Senhor nos quer e o teu povo vai se arrepender, mas afinal de contas, que arrependimento é esse? Aí talvez a gente chegue no ponto. Talvez a gente se arrependa de comportamentos. Talvez a gente se arrependa só de gestos, de coisas que eu faço, né? Eu faço daqui para fora, ou eu não faço, que é daqui para fora também. Mas eu não me arrependo de não ter caminhado com Deus. Quando o meu arrependimento não chega nesta profundidade, eu não me arrependo de ter saído da palavra. Eu me arrependo de ter saído da igreja. Eu não me arrependo de ter saído da vontade de Deus. Eu me arrependo de ter esquecido alguma coisa vagamente. Então, nós não vamos ao âmago, né? Sempre lembrar que o pecado é não crer. Quando eu esqueço, quando eu passo a agir em função
das minhas próprias vontades, da minha própria força, do meu próprio entendimento, eu estou traindo a palavra, traindo a vontade de Deus. Eu estou pronta para todo tipo de comportamento que é fora de Deus. E não necessariamente eu estarei praticando atos assim, eu vou matar, vou roubar, atos criminosos perante a lei dos homens. Mas eu estarei afastada da palavra, da verdade mesmo assim, que é disso que a gente está falando. Quando a gente fala de relacionamento com Deus, e de palavra, e de unidade, não interessa que nós sejamos cumpridores da lei dos homens, cumpridores exímios de papéis sociais. Não interessa que nós possamos ser pessoas éticas. Opa, Deus quer tudo isso, mas há um nível de aprofundamento necessário e de elevação no espírito para a conquista da eternidade num mundo de bondade e amor. É outro nível. É outro nível. E Neemias, por esta ótica, falhou. Neemias estava se contentando com a obra física necessária de Deus, como é necessária toda obra. Olha, ser mãe, ser pai, ser um bom empregado, um bom empresário, ser um irmão, né? Ser um membro de uma congregação, ok, necessário, mas tudo isso ainda é no natural, e Deus nos quer no espiritual. É no espiritual que nós vamos gozar a paz que excede todo entendimento, a unidade em verdade, em espírito com Deus. É no espiritual que nós vamos caminhar sobrenaturalmente na terra. É isso que a gente quer, é isso que a palavra nos garante. E é isso que nos livra de todo sofrimento no mundo. As aflições sim, mas o sofrimento não vai ser mais o mesmo, né? O nosso sofrimento é exatamente do tamanho da nossa resistência. Quanto mais eu resisto a entrar em Deus, a entrar no Espírito Santo, mais eu sofro, né? É este o tamanho do sofrimento. E a gente percebe que Neemias sofreu bastante. Sofreu a ponto de achar que bater em alguém era o certo, era o que agradaria a Deus, né? Então, olha, vocês não entendem, né? Ele fala, eu parti para o braço, né? E aí, dá tristeza de ver uma tremenda liderança fazendo uma força que afasta o povo de Deus, não é? Então, o versículo que eu li para iniciar, vou repetir aqui para vocês, olha. Nossos reis, chefes, comandantes, líderes, sacerdotes e nossos pais não seguiram a Torá. Então, assim, é uma unidade do avesso, né? É a desunião total do povo de Deus, é o esfacelamento, porque não seguimos a palavra. É isso. Seguir a palavra é a verdade habitando em nós, Cristo habitando em nós. Aí eu vou comprar, eu vou vender, eu vou trabalhar, eu vou negociar. Ok, se você precisar que Deus te oriente, pergunte. Se você tiver certeza de que é um bom negócio, vai lá e faz. Né? Deus confia, Deus nos capacita, não é? Então, amados, eu fiquei triste quando eu percebi
Neemias assim, porque eu percebo a igreja assim. Eu percebo os pastores assim, as lideranças políticas assim. Eu percebo as lideranças familiares assim, afastadas da palavra de Deus, sem norte, sem rumo, no momento de crise, sem saber o que eu tenho para fazer, né? Sendo que Deus não quer que façamos nada, porque Ele já fez tudo. Nós temos um trabalho, crer, nós temos um trabalho. Se nós queremos fazer, vamos batalhar pela nossa fé, que é o que o apóstolo Paulo nos disse, né? Vamos batalhar pela nossa fé, que nada possa nos afastar do amor de Deus, nem a nossa tremenda vontade de agradá-lo, né? Se eu exagero nesta vontade, ela briga com a vontade de Deus. Olha só que interessante, né? Porque não é a minha vontade, é a dele, né? É Ele que me ama primeiro. Então, amados, sempre isso, sempre lembrando que a nossa proximidade com Deus é do tamanho da nossa dedicação às práticas espirituais. É esse o tamanho da nossa intimidade com Deus, né? O tamanho da intimidade com Deus não é pedir porque eu preciso, mas é porque eu desejo ser nele, estar com ele, fazer a vontade dele. E aí eu não dependo de uma liderança neemita, né, sobre mim, porque os olhos de Deus estão sobre mim, os meus olhos estão conectados com os olhos de Cristo. E o trabalho de Neemias fica facinho. O trabalho dos pastores fica facinho. Eu vejo uma igreja hoje assim, os pastores reclamam dos membros, os membros reclamam dos pastores. E quem está certo? O Pai. O Pai que espera o nosso alinhamento, o Pai que espera que a gente se conecte com o amor dele. Amém? Amados, poxa, foi muito legal estar aqui com vocês hoje, muito bom mesmo, e que o Espírito Santo esteja conosco. Eu amei ser ministrada pelo Espírito Santo. Esse entendimento o Espírito Santo me revelou assim 15 minutinhos antes, eu em oração o dia todo. É Neemias. E aí no meio da tarde veio, é Neemias, mas é unidade ainda, né? Quem está mais por perto sabe que o Espírito Santo tem me levado a essa reflexão sobre esse tema já há algum tempo. E assim, 15 minutos, Deus me revelou esta visão diferente que eu não tinha sobre Neemias. Talvez vocês tivessem, mas para mim, assim, eu gostava tanto desse Neemias fazedor. Acho que Deus me mostrou hoje, olha, Regina, Neemias fazedor é você fazedor, né? Por isso que você gosta tanto dele. Mas bora deixar o Espírito Santo fazer, né? Mas, mais uma vez, ele nos falando de uma forma diferente, rica, o que ele sempre nos fala. Seja um comigo, vai dar certo. Amém? Amados, muito obrigado pela audiência de vocês, tá? Um beijão para todos, que o Espírito Santo nos livre de todo mal, que nossas casas estejam guardadas.